Olá, Piracicaba, olá, região. Estamos dando início a mais um programa Piracicaba em Destaque. O destaque, a partir de agora, nós vamos estar falando sobre um assunto muitas vezes polêmico, mas de suma importância para o dia a dia das pessoas. Nós vamos estar falando aqui, juntamente com o sexólogo Luiz Xavier, sobre disfunção sexual. O que seria disfunção sexual? É quando algo está errado, né? Não está funcionando bem. Algo não está funcionando. Algo não está funcionando, por isso disfunção sexual. Seja bem-vindo, Luiz. Valeu, é um prazer mais uma vez recebê-lo aqui mais uma vez no Piracicaba em Destaque. Obrigado. Viu? Então vamos começar com essa tua fala. Vamos lá. O nome já diz, é disfunção. Parece uma coisa boba, mas é bom que explique, que não é doença. Disfunção, o nome já diz, não está funcionando. Então quando a gente atende no consultório um casal, ou um homem, ou uma mulher disfuncional, porque ele está disfuncional. O casal, o homem ou a mulher, não é disfuncional. Então fique muito claro. É um momento. É um momento. Tanto do homem como da mulher. Ou dos dois, exatamente. Não porque é doença. Muitas vezes é só na mente sobre o homem, né? Fala de disfunção sexual, a primeira coisa é o homem, o impotente, né? Exato. Mas não, existe a mulher também. Então. Sim, a mulher também tem impotência. Só que se traduz com a palavra, não é muito usado hoje, mas só para o pessoal entender. A frigidez, mulher fria. Né? O homem seria impotente, que não se usa mais esse termo, se fala disfunção erétil, mas é a tal impotência, mas está disfuncional. E qual é o caso do terapeuta sexual, do sexólogo? O que ele trata? Toda disfunção sexual de origem psicogênica, ou seja, emocional, que é 75%, 80% dos casos, César. De 10 a 15% é só de causa orgânica, e outros 10 a 15% é misto, psicológica e orgânica. Mas a grande maioria de uma disfunção sexual é de fundo emocional. Só que tem laboratório farmacêutico de alguns profissionais de saúde que não querem que fale isso. Entendi. Mas isso é real. Agora vamos para o básico, então, Xavier, sobre as funções do sexo, né? A natureza nos fez assim, né? Para o quê? Para a reprodução, né? Como os animais também reproduzem, mas aí entra o ser humano com a sua capacidade ali, com a sua inteligência, criatividade, muitas vezes acaba alterando um pouco tudo isso. Mas vamos falar das funções do sexo. São basicamente três, César. Essa que você falou, a primordial, que é a reprodução, a perpetuação da nossa espécie. Sim. Ela funciona assim. Ao longo do tempo, por questões morais, por questões religiosas, foi proibido falar de outra forma que não fosse apenas reprodução, sexo para reprodução, para perpetuação da espécie, gerar descendentes. Só que o sexo também tem mais duas funções, que é lubrificar a relação social entre as pessoas, através de uma transa sexual. Você cria amizades, relacionamentos, entre marido e mulher, namorado, a prática sexual lubrifica essa engrenagem no relacionamento afetivo, inclusive. E a outra função é o prazer. A descarga orgástica que dá prazer. Ainda hoje, é bom que se diga, em pleno século XXI, algumas religiões fundamentalistas, não cabe aqui dizer quais, mas as religiões ocidentais cristãs, infundem muita culpa no campo da sexualidade humana. Você não pode ter prazer, é só para reprodução. Então, quando você tem aquela descarga orgástica, você tem aquela sensação que eu quero morrer num barranco, eu quero morrer em barranco, quero que ninguém me ajude, aquela coisa gostosa. Então, reprodução, perpetuação da espécie, prazer, o sexo tem a função de dar prazer para a pessoa e também para azeitar o relacionamento no dia a dia entre as pessoas, mesmo que seja um sexo casual. Não precisa ser só com parceiros fixos. Você fala assim com outros parceiros. Isso. Um sexo casual também tem essa função. Exato. Fazer um social. Por que não através da prática sexual? Certo. Já está dando risada lá. Não, estou dando risada porque desde que não seja casado, que não tenha compromissos, né? Seria esses namoros que acontecem. O tal do ficar, o pessoal não transa muito. Mas o ficar transa também, não transa? Também transa, mas o ficar na maioria não há transa. E o ficar, então, não tem sexo ou tem? O conceito do ficar na cabeça dos pais, principalmente com filhos adolescentes, que eles são promíscuos. Fica com 2, 3, 5, 6, 7 à noite. Mas não é necessariamente uma transa. O ficar assim da noite é aquela beijo, abraço, passada de mão, abraço e tal. Mas não necessariamente. Com vários no encontro. Exato. E não necessariamente vai terminar com uma prática sexual. Entendi. Então por isso é que tem esse ficar. Eu fico ficando. Agora, vamos separar em partes assim. A questão mais da mulher. Onde a mulher tem mais problemas?
no caso? O homem nós já sabemos que é a disfunção erétil, uma série de coisas, né? Mas a mulher? Disparadamente é a disfunção de desejo. É falta de libido, falta de tesão. Haja vista de continuar... Mas tem na questão física também? Tem um incômodo, uma dor... Dispareunia, tem depressão, medicações que podem atrapalhar de forma mecânica, de forma biológica. Então, o efeito colateral de uma medicação. Por exemplo, a depressão, já que nós tocamos no assunto. Eu tenho algumas dificuldades, às vezes alguns problemas no atendimento no consultório, quando o casal, ou ele ou ela, chega com uma disfunção sexual, masculina ou feminina, isso é mais do homem, muito comum no homem, com depressão. Então o médico indicou ele fazer terapia, só que ele já está sendo tratado a depressão com medicação. E essas medicações antidepressivas, ansiolíticas ou diuréticos, remédio para pressão, eles abaixam, na maioria da população, eles abaixam o tesão. A libido vai lá para o chão. Só que muitos profissionais da saúde não avisam desse efeito colateral. Então, por exemplo, no caso do homem, ele começa a não ter mais tesão. O pênis não sobe, não fica ereto. Então ele fica preocupado. Só que não foi avisado ao casal, tanto a pessoa depressiva como o outro lado da parceria. Aquele medicamento vai ter esse Vai efeito. acontecer isso. Aí vai para terapia sexual, terapia de relacionamento com o casal, e eu explico isso, só que ele fica sabendo no consultório meu. Então você fica perguntando, olha, você está usando algum medicamento? Claro, se ele chegou até mim é porque fisicamente... Você vai se cercando de todas as informações possíveis. Para trabalhar só o emocional. E aí o que acontece? Quando descobre que um dos efeitos colaterais da medicação antidepressiva é a disfunção de desejo, seja no homem ou na mulher, é muito comum, em torno de 50% ou mais, parar o tratamento medicamentoso para voltar a ter a transa. Só que a depressão continua. Então é preciso informar o paciente que ele precisa tratar a depressão para poder manter a ereção e o desejo sexual, tanto o desejo da mulher e o desejo do homem. Não parar o tratamento. E na maioria dos casos é psicológico? 75% a 80% dos casos, uma disfunção sexual é de fundo psicogênico, de fundo emocional. Na maioria dos casos. Mais homem ou mais mulher? Igual. Idade? Aí, tem jovens também? Normalmente a gente pensa já numa pessoa de mais idade. Por um adolescente. Né? Qual é a disfunção mais comum do adolescente? Ejaculação precoce ou ejaculação rápida. Por quê? Porque é a ansiedade. A ejaculação precoce não tem causa orgânica, em quase 100% dos casos. É de ansiedade pura. O nome técnico, César, é ansiedade do desempenho. E é muito comum na adolescência, porque morre de vontade e morre de medo. E medo de falhar? Também é medo outra de coisa. Engravidar primeiro. Vamos lá. E medo de falhar. Agora, Luiz, fale uma coisa pra gente. A questão do desejo, da excitação e do orgasmo. São coisas diferentes? São. Isso aí são as 3 fases da resposta sexual humana, que difere do homem para a mulher. Certo. Então, quando um casal, uma mulher, chega no consultório buscando ajuda sexual, na terapia sexual, escuta, faça a anamnese, já passou pelo urologista, já passou pelo gineco? Passou. Então vieram para mim. Então não é nada orgânico. Aí a gente precisa localizar em qual momento, qual dessas 3 fases que está o problema. Ah, Luiz, eu tenho uma dificuldade... O desejo seria o início. Tem gente que tem tesão, tem desejo e não consegue se excitar. Tem gente que tem tesão, tem fantasia sexual, se excita, mas não consegue gozar. Então, disfunção de desejo. Aí eu não tenho tesão. Vamos ver o que está acontecendo. Aí eu tenho tesão, mas não consigo me excitar. Seja homem, seja mulher. Vamos ver o que está acontecendo. Eu tenho tesão, consigo me excitar, mas não chego aos finalmente. Seja eu homem, seja eu mulher. Então, basicamente, é essas 3 disfunções que existem. E aí eu preciso perguntar. Ah, César, você chega lá, Luiz, eu tenho uma dificuldade eu tenho ejaculação precoce. Tá, desde quando começou? Ah, desde a minha atual parceira, ou minha primeira namorada, ou a primeira vez desde quando eu transei. Então você localiza se ela é situacional, circunstancial, é de momento, ou veio sempre assim. E aí você vai analisando a questão moral, a questão religiosa, a questão do diálogo entre os parceiros, mesmo que não tenha parceria fixa. Se você não consegue localizar em qual desses 3 pontos está a disfunção, não consegue haver tratamento. Então é primordial descobrir, isso é fácil, na primeira sessão você consegue ver. Então, você falou aí, a educação na infância pode ter uma influência.
moral muito rígido, os pais não falavam de sexualidade, não trocavam selinho na frente dos filhos, o sexo é pecado, é nojento, não pode, é sujo. A criança vai aprendendo esse modelo de sexualidade. Quando chega a questão da puberdade, da questão da adolescente, vem os hormônios. O que eu faço com isso? A escola ensina educação reprodutiva, sexo para reprodução, no primeiro bloco. Aí vem os hormônios, o garoto agora, gente, o que está acontecendo comigo? Eu estou sentindo uma coisa diferente pela menina, pelo menino, nunca aconteceu isso comigo. Eu não sei o que fazer. Como é que os pais devem agir? Dá uma dica, inclusive, aí para os pais que estão vendo. Junto com os pais. Como conversar com um adolescente a respeito de sexo? Na verdade, essa é uma dica, acho que muito importante. Sim. Porque todo mundo, acho que tem essa dificuldade, né? Muito. A gente, meus pais, a gente não teve essa educação. Sim. Então, na verdade, antes da adolescência, César, a dica que você está me pedindo, sim, converse com seus filhos a respeito de sexo. Com 11, 12 anos começa. Com 4, 5, 6 anos. Até já, sim, porque mesmo. Sim, porque a criança traz a curiosidade. Mas isso quando ela perguntar, né? Exato. Porque não adianta você levar um assunto antes da hora também. Não, né? leve o tema, nem um vocabulário novo que a criança não use. Sim. E seja o mais natural possível. Luiz, eu tenho vergonha do que eu te vi, como é que eu faço? Busque um profissional para orientar. E também tem vários livros adequados à idade, com gravuras adequadas, com letras grandes, garrafais. E você vai falando. Aí a criança vai incorporando na cabeça dela, modelo de sexo e sexualidade natural, agora, saudável. Existe educação sexual em algumas escolas, né? Na escola pública, acho que não, né, Luiz? Cara, isso hoje em dia tá, depois que, não vamos falar de política, mas é chato isso, mas depois que entrou um certo sistema de governo, isso foi bagunçado. Então, algumas escolas privadas têm, as públicas eu não tenho, acho que não tem mais não. Educação sexual formal. Chegou a ter já? Já, inclusive no colégio aqui em Piracicaba, eu cheguei a fazer parte de uma equipe onde eu dava aulas de educação sexual. O que é aula orientação sexual? Não é passar valores morais do profissional para a criança e para o adolescente, mas criar um campo de discussão para que a criança e o adolescente cresça de forma saudável. Para isso é preciso que os pais, ou seja, educadores e pais, estejam abertos ao novo, a conversar. Não é que nós vamos enfiar na cabeça da criança e do adolescente os valores morais de certo e errado do profissional, mas criar um campo de discussão, porque a molecada, cara, não dorme escondida. Eles têm informação, ainda mais hoje com a internet por aí, então tem muita informação errada, perigosa. Então, quanto mais você fala de sexo e sexualidade para criança e para adolescente, eles atrasam em até 2 anos o início da prática sexual. Então, algo que você acha que vai incentivar, pelo contrário. É o grande medo dos pais. Conscientização maior. Exato, porque eu não vou buscar resposta na prática. E aí, eu não vou ter problema de disfunção sexual na vida adulta, na vida jovem e adulta. Por quê? Porque eu tive informações erradas, aí vou criar crenças erradas a respeito da sexualidade. Porque eu não pude nem falar nem abordar sobre isso. Então, eu não falo de curiosidade, não pergunto sobre sexo, menopausa, sobre poluição noturna, não pergunto sobre menopausa, sobre climatério. Começa a acontecer isso comigo, o que eu faço? Eu fico confiando no outro que ele vai me ensinar, meu parceiro, minha parceira. Isso não vai acontecer. Quantas mulheres são abusadas, homens abusados sexualmente na infância e na adolescência e na fase jovem, e não falam. Infelizmente, o terapeuta é o primeiro a saber disso, dessa informação. Casados, com netos, tudo. Num dado momento do processo terapêutico, a pessoa revela, eu fui abusada ou fui abusado sexualmente. Ah, tá. Então é por isso que você tem com esse tipo de disfunção. Você tem vaginismo, por exemplo, a mulher. O que é vaginismo? É uma contração involuntária dos músculos da pelve. É de fundo emocional. Vamos ver por que está acontecendo isso. Ela não tem problema moral, fica excitada, quer transar, mas não consegue. Na hora que vai haver penetração, trava os músculos da pelve. E não tem nenhum problema orgânico. Aí você começa a conversar, isso, investigar, fazer anamnese. Aí quando eu era criança, eu vi meu pai e minha mãe transando. Ou meus pais de segunda e terceira união transam na nossa frente quando eu morava, a gente dormia na sala da casa, eles transavam no sofá durante a noite, achavam que a gente não sabia. Ou então eu sofri um abuso sexual, ou vi um abuso sexual, ou fiquei sabendo da minha amiga pequena que sofreu isso. Aquilo fica e guarda. Não conta para o pai e para a mãe, porque geralmente o abusador ameaça, seja homem, seja mulher, que foi abusado, e causa problema. Então a sexualidade para essa pessoa na fase adulta deixou de ser natural, não é normal, natural. E não fala para ninguém. E homem é um abestado emocional comparativamente à mulher, na área da sexualidade. Pra você ter ideia, em média, um homem vai buscar ajuda profissional no nosso consultório
depois de 3 a 5 anos com problema sexual. Homem é um bicho besta sexualmente falando. Vai atrasando. E aí tá para perder um relacionamento, um casamento ou um namoro de longa data, porque não quer falar, fica constrangido. Então a falta de diálogo é outro E a fato falta de informação muito importante. Informação e diálogo. Exato. O casal conversando, né? Vamos buscar ajuda onde? Com um terapeuta sexual. Exato. E outra coisa também, às vezes não tem uma disfunção, mas o casamento tá morno. Por quê? Porque o casal não fala de fantasia sexual. Do jeito que eu quero, que a pessoa que eu não quero hoje, eu quero assim, eu quero assado, eu quero em tal lugar. Apenas fala, não significa que toda fantasia ela é passível de ser colocada na realidade. Mas eu preciso comunicar ao parceiro, à parceira, ou mesmo uma relação afetiva, do que eu gosto, do que eu não gosto, do que me dá mais prazer, do que não me dá prazer. Inovar em alguns aspectos. Inovar, né? Exatamente, sair da mesmice. Só falar, fazer todo mundo sabe. Agora, o diálogo, o falar de fantasias, de posições, de gostos, de preferências, dá vergonha. Agora, o envelhecimento, ele pega mais o homem ou mais a mulher ou os dois casos? Os dois casos, mas tem uma coisa que eu sempre falo, César, somente no caso da mulher. Quanto mais você tem uma prática sexual masturbatória ou de penetração ou sexo oral, a mulher principalmente, ao longo da sua vida, seja com parceiros fixos ou não, quando chega no climatério, depois da menopausa é o ponto mais alto do climatério. Em torno dos seus 50 anos. Por aí. Se ela tem uma vida sexual pregressa legal, mesmo que seja esporádica, ela não vai ter aquelas sensações, né, da menopausa, sudorese, folgacho, quente e frio. Tirando a osteoporose que precisa tratar, ela vai ter uma vida normal. Claro que fisiologicamente a vagina fica mais espessa, a lubrificação diminui, mas existem géis para isso. Mas é aqui o sexo funciona. O homem é a mesma coisa, tem uma diminuição dos hormônios, da testosterona. Mas se ele tem fantasia, a coisa funciona, vai de 6,5 para meio-dia, como eu brinco, né? Normal. Só que é fácil fazer, eu falo. Mas conversar sobre sexo e sexualidade com o próprio marido, com a própria esposa, namorado ou namorada, não fazem isso. Aí o casamento pode desenvolver uma disfunção sexual dos dois, ou vira um casamento morno, que não chove nem molha. Só que fica faltando para lubrificar aquela relação social que eu falei que é uma das 3 funções do sexo. Fica faltando essa prática, esse conversar, mandar uma brincadeirazinha durante o dia, uma coisa picante entre os dois só. Isso dá uma vontade, quero mais. Preliminares. Quando ela começa? Na segunda-feira de manhã, para terminar no domingo à noite. Na semana toda, todo dia. É lógico, você fica excitando o teu parceiro, fica aquele coisa de quero mais. E evita uma disfunção sexual. Agora, a disfunção sexual chega a atingir quantos % da população, Luiz? Depende da faixa etária. Sexualmente ativa, vamos chamar assim, né? As mulheres, por exemplo, brasileiras, a gente, na época que fazia pós, a gente fez uma pesquisa sobre isso. Em torno de 50% a 60% das mulheres brasileiras sexualmente ativas, elas têm uma dificuldade de atingir orgasmo ou nem atingem. 60%, de 50% mais da metade. Da população feminina sexualmente ativa das brasileiras. Sim. Isso é muito sério. É onde muitas fingem orgasmo, com medo de perder o parceiro afetivo, sexo afetivo, e o homem acha que está fazendo e acontecendo e ela está fingindo. Agora, no caso desse, a mulher tem esse problema. Vamos supor que ela se enquadre nesses 60%. Ela vai procurar sozinha o terapeuta, isso não pode causar um ciúmes por parte do parceiro de estar conversando com o terapeuta sexual a respeito disso, Luiz? Assunto que nós já conversamos, que foi os ciúmes no programa passado, do mês passado, né, Luiz? Sabe por que eu estou rindo? Você me fez lembrar uma coisa muito comum em consultório. Não importa o sexo do terapeuta, se é homem ou se é mulher. Se vem um dos parceiros no consultório, esse terapeuta é concorrente de quem ficou em casa. Porque a pessoa começa a crescer, começa a assistir. Como mulher. Exato. Eu sou um concorrente de quem está em casa. Ele começa... A questão do ciúme, você está mudando a tua cabeça por causa daquele terapeuta. Não é. A gente não dá receita de bolo. A gente cresce junto com o paciente. E a pessoa começa a se enxergar. No caso da mulher, começa a sentir sensual, sexy, começa a usar uma roupa diferente, por ela e para ela. O parceiro, em vez de curtir isso, é isso que você vai fazer na terapia? É isso que vai fazer com as suas amigas? Não curte, não entra no jogo sensual e sexual. E o homem começa a achar que ela tem outro, ou que ele não é mais homem o suficiente para fazer a mulher gozar e ele gozar, que é outro erro crasso. O homem se sente responsável pelo orgasmo feminino. Isso é um absurdo. Às vezes a mulher só quer ficar encaixadinha. O cara gozou, transou, ele gozou.
Mas ela não quer, e tudo bem, tá de boa. Ela tá de boa mesmo. Tem vezes que ela não quer transar, ter orgasmo, quer ficar encaixadinha. Mas o homem não. Ele se sente menos, ele gozou e tem que fazer a mulher gozar. Isso é um absurdo. E aí, por não conversarem, dá problema de relacionamento sexo-afetivo. Tem tanta coisa pra gente Aí entram as falar. cobranças, né? Isso são cobranças, né, que Exato. acabam acontecendo. Então, você acha que o ideal seria o casal mesmo, ser tratado? Nossa, tocou num ponto Esse seria o primordial. ideal. Quando vai um dos lados no consultório, ele ou ela, escuto. Como é disfunção sexual propriamente dita, eu sugiro, olha, seu parceiro ou tua parceira pode vir quando tem parceria fixa. Geralmente eles vêm. Por quê? Eu brinco, e é verdade. Vocês vão economizar tempo, dinheiro e energia. Porque vai ter a fala dos dois, a mesma fala do dia a dia. Só que uma fala tem um escutar diferente. E às vezes não falou tudo quando vinha sozinho comigo. E a parceira ou parceiro começa a colocar. E a coisa anda mais rápido. Porque o outro ficava imaginando que ela queria assim, que ele queria assado. Eles não conversam. E no consultório, conversa sim. E vão ver que sexo não é pecado, não é sujo. É necessário fazer e falar sobre mais do que fazer. É muito legal isso. Muito bom. Quando os dois vêm juntos. E por isso que existe o profissional, né? O terapeuta sexual. Você falou que até tese você defendeu. Você é um doutor na área, então. Eu fiz 2 pós-graduações. Uma em terapia sexual e outra em educação sexual. Fiz 2 trabalhos com relação a isso. E onde eu usei o mesmo tema, que era a sexualidade da mulher no climatério. As causas físicas, orgânicas, e as causas psicogênicas emocionais que levam à disfunção sexual masculina e feminina. E é muito importante, o pessoal fala, por quê? Qualquer terapia pode tratar uma disfunção sexual? Pode. Qualquer linha teórica dentro da psicologia pode. Só que como terapeuta sexual e sexólogo, a gente aprende técnicas para cada disfunção sexual. Além de trabalhar o emocional, que é o que pega, que leva a uma disfunção sexual. Mas tem técnicas específicas para cada disfunção. Muito bem. Conversei com o terapeuta sexual, Luiz Xavier. Luiz, mais uma vez, Valeu. Obrigado aí pela sua participação. Gostaria que você deixasse seu recadinho aos casais que estão nos assistindo nesse momento. Antes de mais nada, o orgasmo foi todo meu de estar aqui, como eu brinco, não, Um prazer todo meu. quase que sexual. Exatamente. A dica que eu dou, que nós acabamos de falar agora, César, não demore para procurar ajuda, principalmente por uma questão sexual, principalmente a parte masculina da relação. Não importa se é heteroafetiva ou homoafetiva, não demora para buscar ajuda, porque pode perder uma relação maravilhosa, gostosa, por uma questão de crenças errôneas a respeito da sexualidade. Vocês vão ver que a terapia sexual ela é mais rápida do que uma terapia, entre aspas, convencional. Deixe seu contato para alguém que queira mais informações, né? Eu prefiro sempre deixar o meu WhatsApp, que é 19 99747 0174. Pode mandar mensagem, áudio que eu respondo. Samuel, coloca aqui embaixo o WhatsApp, então, do Dr. Luiz Xavier. Valeu. Tá bom? Forte abraço. Pessoal, nós vamos para mais um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais novidades aqui no Piracicaba em Destaque.